Olá a todos, me chamo Marcos Aurélio e irei apresentar o trabalho intitulado Vidros zinco-borofosfatos dopados e tridopados com túlio, terbo e samário na forma trivalente para aplicações em WLEDs. Bom, nos últimos anos houve um crescente interesse científico e tecnológico pelo desenvolvimento de vidros dopados com íons terras raras, visando suprir a demanda por materiais luminescentes de alta qualidade. Dentre os dispositivos de iluminação, os diodos emissores de luz branca, os WLEDs, eles se apresentam como uma importante alternativa para a substituição das lâmpadas, tanto incandescentes quanto fluorescentes. Isso porque eles são considerados uma importante alternativa econômica e sustentável para esta utilidade. Os elementos terras raras, eles pertencem a um grupo dos lantanídeos da tabela periódica e podem comumente ser empregados em estruturas vítreas, agindo como responsáveis por propriedades luminescentes devido às suas transições eletrônicas. Neste contexto, os vidros em borofosfatos eles são candidatos promissores ao uso de WLEDs a partir das dopagens com os íons lantanídeos. Isso porque, como exemplo, a combinação dos íons túlio 3+, com emissão no azul, do Terb 3+, com emissão no verde e do Samari 3+, com emissão no vermelho, podem permitir a obtenção da luz branca através da combinação de cores RGB e proporciona também um bom coeficiente de reprodução de cores, o chamado CRI. Em relação aos materiais e métodos, a série de vidros zinco-borofosfatos com diferentes concentrações de túlio, terbo e samário foi sintetizado pelo método de fusão-resfriamento. Foram analisadas as amostras tanto dopadas individualmente quanto triplamente codopadas. As medidas de FTR foram obtidas no Laboratório de Espectroscopia Óptica e Fototérmica 2, utilizando o espectrofotômetro FTIR da marca Bruker, modelo Vertex 70V. As medidas de densidade das amostras foram realizadas no Laboratório de Espectroscopia Óptica e Fototérmica, o LAOF, pelo método baseado no princípio de Arquimedes, e o valor de tempo de vida foi obtido por meio do ajuste de uma exponencial de primeira ordem, e as medidas foram realizadas no Laboratório de Espectroscopia de Materiais Funcionais, LEMAF, no Instituto de Física da Universidade de São Paulo, em São Carlos, utilizando o espectrofluímetro Fluorog da marca Auriba Jobim. Em relação aos resultados obtidos, eh, os valores de densidade volumétrica e volume molar estão sendo apresentados na figura 1 e 2. Os resultados de densidade dos vidros EBP tridopados aumentaram à medida que a concentração do túlio aumentou. Este aumento é esperado pela contribuição da massa molecular dos óxidos terras raras em relação à massa molecular do pentóxido de fósforo, uma vez que para obter as amostras tridopadas foi necessário a substituição do pentóxido de fósforo. É possível observar na figura 2 que houve inicialmente uma diminuição no volume molar da base em relação à amostra tridopada com 0,25 de túlio. Acontece que a presença dos óxidos pode provocar alterações na estrutura vítrea ao ocupar os espaços intersticiais da matriz. Em seguida, a adição gradual do túlio provocou mudanças na estrutura, né? Provocou aumento do volume molar. Este comportamento pode estar associado ao aumento do número de átomos de oxigênio na matriz pelo acréscimo dos óxidos lantanídeos. Em relação aos resultados de FTR, é, nós podemos observar na figura 3 três regiões de absorção. A região 1 compreendendo um intervalo de 420 a 800 centímetros a -1, responsáveis por vibrações do tipo flexão nas ligações BOB em diversas estruturas dos boratos. A região 2 compreendendo uma região de 800 a 1.400 centímetros a -1, relacionada a vibrações do tipo estiramento de ligações BO das unidades BO4. E a região 3 de 1.400 a 2.000 centímetros a -1, vibrações do tipo estiramento e ligações BO em unidades BO3. Além dessas vibrações dos grupos boratos, nós podemos observar também vibrações de grupos fosfatos e grupos ligados ao zinco também. É, a tabela 1 apresenta os resultados de CRI, né? Onde nós podemos observar que a amostra ZBP de 0,5%
de Túlio apresentam um melhor CRI entre as amostras tridopadas e é consideravelmente também superior ao CRI encontrado para alguns LEDs brancos entre 22 e 38, que podemos evidenciar na literatura científica. Os resultados de tempo de vida, apresentados na figura 4, apresentam uma redução do tempo de vida com o aumento da concentração de túlio. Isso sugere, né, que esteja acontecendo essa diminuição do tempo de vida pelos processos de relaxação cruzada envolvendo os íons de mesma espécie. As conclusões e perspectivas do trabalho, os valores da densidade volumétrica mostraram um aumento à medida que se aumentou a concentração do túlio para as amostras tridopadas. Os espectros de FTIR apresentaram aspectos semelhantes, revelando para todos os grupos estudados a presença de vibrações das unidades BO3 e BO4 ligadas aos grupos boratos, além de vibrações relacionadas a grupos fosfatos e ZNO4. Os cálculos de CRI mostraram que a amostra ZBP 0,5 TTS atingiu o maior valor entre as amostras tridopadas para este parâmetro, e todos os valores de tempo de vida das amostras tridopadas diminuíram quando a concentração de túlio aumentou de 0,25 a 0,75% em mol. E estes resultados sugerem que os vidros estudados apresentam um potencial para aplicações em WLEDs. Por fim, os nossos agradecimentos. Agradecemos às agências brasileiras CNPq, CAPES, FINEP e FAPEMA pelo apoio financeiro para este estudo. Muito